salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais um dia desta campanha sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, onde vamos estar recebendo mais do Espírito Santo de Deus, que nos cura, nos liberta e nos enche da sua glória e do seu poder aqui neste lugar. Meus irmãos, vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada, já para nós entrarmos no ministério da palavra do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, no versículo de número 38, para a glória de Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38, aqui nesta noite. Deus é bom, a sua graça e a sua misericórdia duram para sempre, meus irmãos, e isso é o motivo de nós não sermos consumidos. A igreja, o mundo, as vidas e as almas são sustentadas pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã em nossas vidas. Lucas 6, versículo de número 38, para a glória de Deus. Quem achou, meus irmãos, a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Vamos ler então, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus, que diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vós deitarão nos vossos regaços, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Amém, meus irmãos? Só até aí está bom diante da presença de Deus. Pode tomar o seu assento aí nesta noite, e as palmas que louvem e engrandeçam ao nome de Jesus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. É esta mensagem, meus irmãos, que vamos pregar aqui nesta noite. Dá e vos será dado diante da presença de Deus. Aqui em Lucas, capítulo de número 6, meus irmãos, é relatado o discurso de Cristo, que é conhecido como o Sermão da Planície. Lá no livro de Mateus nos é apresentado o Sermão do Monte. E aqui em Lucas, capítulo de número 6, é também apresentado o Sermão da Planície diante da presença do Senhor. Pois Jesus havia subido ao monte para orar, e quando estava orando, Deus então levantou diante da sua presença 12 discípulos para servirem diante da presença de Cristo Jesus. Após a eleição dos 12, Jesus Cristo então agora desce do monte diante dos seus discípulos e de uma grande multidão que havia afluído até a sua presença para ouvir o Evangelho e para ser curada diante da presença de Deus. Diz então a palavra do Senhor que Jesus aplica agora uma grande pregação, um grande sermão sobre aquelas almas para lhes ensinar acerca do discipulado diante da presença de Deus. Para isso nós devemos aprender que é para isso que afluímos até Cristo, para ouvir a sua palavra e para receber a cura que provém de Deus sobre as nossas vidas. E como Jesus tinha cura naqueles dias, Ele tem também aqui nesta noite, mediante a pregação do Evangelho, mediante a manifestação do poder da sua palavra. Jesus Cristo cura, liberta e batiza com Espírito Santo aqui nesta noite. O mesmo Deus que operava naqueles dias é o Deus que opera diante de nós aqui neste lugar. E aqui, meus irmãos, nós devemos entender qual é o princípio do Evangelho de Deus sobre as nossas vidas. O Evangelho, meus irmãos, tem um princípio, uma natureza transformadora sobre os nossos corações.
Pois o princípio do Evangelho extrapola as coisas naturais diante da presença do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, o seu padrão é mais alto que os padrões do mundo diante da presença de Deus. Por isso, então, Jesus Cristo traz esta palavra sobre os nossos corações, para poder transformar a nossa alma, para poder transformar o nosso entendimento diante da presença de Deus. Pois qual é o padrão natural, meus irmãos? O padrão natural é nós termos primeiro, para depois dar ou doar diante da presença de Deus. O padrão natural é que nós recebamos, porque nós não temos nada, não podemos então doar diante da presença do Senhor. Mas aos seus discípulos, Jesus então faz um desafio a eles, dizendo: dai e ser-vos-á dado diante da minha presença. O princípio espiritual, ele é diferente do natural. O natural vem dizendo que para que nós possamos estar vivos, nós temos que ter vida. Mas o princípio espiritual, ele diz que é morrendo que nós recebemos vida, que provém de Jesus Cristo sobre os nossos corações. Nós não precisamos receber primeiro, mas nós precisamos entregar diante da presença do Senhor, para que o poder de Deus recaia sobre os nossos corações aqui nesta noite. Por isso Jesus diz: dê e ser-lhe-á dado diante da presença de Deus. Porque, meus irmãos, que esse princípio espiritual vem sobre nós? Porque nos dias de hoje nós aprendemos, meus irmãos, de uma forma diferente. Nos dias atuais, a filosofia e a rotina do homem diz: para que eu vou no culto? Eu vou para receber a minha cura, vou para receber a minha libertação, vou para receber o meu milagre diante da presença de Deus. Nós achamos que o culto é o lugar onde nós recebemos, mas pelo contrário, mediante o Evangelho de Cristo Jesus, o culto, meus irmãos, não é o lugar aonde nós recebemos, mas o culto é o lugar aonde nós entregamos, nós doamos, nós colocamos a nossa vida diante do altar de Deus aqui sobre essa terra. E é isso que nós precisamos entender como um princípio espiritual sobre a nossa vida aqui nesta noite. Quando observamos o culto que era realizado em Israel nos tempos antigos, nós observamos, meus irmãos, que aquele objetivo do culto estava na entrega, pois não se cultuava a Deus de mãos vazias sobre essa terra. O povo levava uma oferta, o povo levava um sacrifício, o povo levava a sua vida e o seu coração para depositar diante do altar de Deus aqui sobre essa terra. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos primeiro aprender a dar diante da presença de Deus, a ter uma ação diante do Senhor aqui nesta noite, para que nós possamos ser abençoados diante da presença de Deus aqui neste lugar. Em Israel eles entregavam o cordeiro, em Israel eles entregavam os manjares, em Israel eles entregavam o louvor, em Israel eles entregavam a adoração. E quando Deus recebia os seus sacrifícios, aí então a glória descia, o poder se manifestava e Deus operava no meio do seu povo aqui sobre essa terra. Mas nós queremos inverter as coisas. Queremos primeiro receber,
para depois dar diante da presença de Deus. Mas você pode se perguntar: pastor, o que eu tenho para dar diante da presença de um Deus tão grande? Dê aquilo que Ele deu sobre a sua vida e sobre o seu coração. Coloque o seu fôlego de vida, coloque a sua boca, coloque as suas mãos, coloque o seu corpo diante da presença de Deus. E Paulo diz: apresentei, pois, o vosso corpo em sacrifício puro e agradável diante da presença de Deus, pois esse é o seu culto racional diante da presença dele aqui nessa noite. Apresenta o seu corpo, apresenta o seu coração. Aqui não se fala a respeito de uma oferta que é colocada sobre o gasofilácio, tão somente não fala a respeito de dízimo, não fala a respeito de valores, mas fala a respeito da sua vida, do seu coração, do melhor que você pode apresentar diante da presença de Deus aqui neste lugar. É isso que devemos trazer no altar do Senhor, quando queremos receber uma cura, quando queremos receber uma bênção, quando queremos que um problema seja solucionado. Meus irmãos, devemos colocar a nossa vida em sacrifício diante da presença do Senhor, entregando aquilo que vai fazer com que a glória do Senhor se manifeste sobre nós aqui nesta noite. Devemos dar a Deus nossas ofertas, que envolve o nosso louvor, que envolve o nosso sacrifício, que envolve o nosso serviço, que envolve os nossos bens, ou seja, uma adoração completa diante da presença de Deus aqui nesta noite. Porque Deus busca para si verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade diante da sua presença. Trazem uma adoração completa, envolta na verdade que há sobre os seus corações, na entrega que há sobre os seus atos. Louvam ao Senhor com as suas mãos, com os seus lábios, com o seu pensamento, com toda a totalidade da sua vida. Colocam diante do altar, e sobre esses Deus vai derramar o seu poder e a sua abundância aqui nessa noite. Uma abundância que envolve todas as áreas das nossas vidas. Uma abundância que envolve não somente aspectos materiais, não, baseados na lei da semeadura. Não é somente isso, mas Deus derrama uma porção extraordinária sobre as nossas vidas, de bênçãos que não são corruptíveis, são bênçãos espirituais que a traça, a ferrugem e o mundo não podem nos roubar aqui nessa noite. É isso que nós precisamos. Saber que o nosso celeiro está cheio, não de coisas materiais, mas de bênçãos espirituais. Não de coisas que são da terra, mas de coisas que são dos céus. Pois o nosso tesouro não é aqui nesta terra, mas o nosso tesouro é na Jerusalém celestial, nos céus de glória, diante da presença de Deus aqui neste lugar. É isso que devemos entender, é isso que devemos compreender, pois a Bíblia nos diz que aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro diante da presença de Deus. Nosso tesouro, meus irmãos, são as coisas que provêm de Deus sobre as nossas vidas. É querer e ansiar receber todas as bênçãos espirituais que estão reservadas para nós em Cristo Jesus aqui nesta noite. Mas o problema é que nós queremos receber todas essas bênçãos, mas quando chegamos diante da presença do Senhor,
nós não temos uma essência desta verdadeira adoração, desta verdadeira doação diante da presença de Deus. Não integramos o nosso tempo, não entregamos o nosso louvor, não entregamos a nossa força, não entregamos a nossa disposição, porque muitas vezes estamos aqui desanimados, estamos aqui surrados, estamos aqui cansados, estamos aqui cheios de desculpa, meus irmãos, mas Deus não quer saber da nossa desculpa. Deus está querendo ver a ação, a doação que há dentro do nosso coração aqui nesta noite. Pois quando estava o Senhor diante do templo, aonde os irmãos estavam trazendo as ofertas ao gasofilácio, Jesus estava de longe observando. Fariseus traziam quantias enormes, fariseus traziam de sua fartura, daquilo que abundava sobre a sua vida, até a hora que veio uma viúva com suas 2 moedas na mão, entregou sobre o altar, e Jesus apontou para ela e chamou os seus discípulos e disse: a oferta daquela viúva teve mais valor do que todas as outras reunidas e postas nesse gasofilácio. Pois aquela mulher entregou tudo o que ela tinha diante da presença de Deus. Aí está um princípio de doar para que possa derramar-se sobre nós uma bênção sobremaneira em nossas vidas aqui nesta noite. É isso que é entregar diante do altar de Deus. É isso que é doar, meus irmãos. Dar para que possa lhe ser dado sobre o seu coração. Tu pode dizer aí: será que Deus tem poder para me curar? Claro que Ele tem, mas o que você tem entregado diante da presença dEle? Observe que os conselhos de Cristo são permeados por verbos que transmitem ações sobre os corações. Ele diz lá em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, quem busca encontrar-se-á diante da presença de Deus sobre essa terra. Ele quer e requer de nós uma ação, por isso ele diz no versículo 38, dai e ser-vos-á dado diante da minha presença. Dai, entregue, é um verbo que exprime ação diante da presença de Deus. Mas queremos receber aí sentados, calados, sem expressar a ação diante da presença do Senhor. Queremos receber de braços cruzados, queremos receber no conforto do nosso lar e da nossa casa, como se Cristo fosse uma entrega do iFood sobre as nossas vidas, mas não é isso que Cristo tem para nós. Ele requer de nós a ação, sabe por quê? Porque Ele foi a ação primária sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que Deus em Cristo é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, a ação de Deus personificada sobre as nossas vidas. Como tu pode dizer que você não tem para dar, se Deus é a causa primeira, a ação sobre nós aqui, sobre essa terra? Jesus Cristo te deu sua voz, Jesus Cristo te deu o seu fôlego de vida, Jesus Cristo te deu condições, Jesus Cristo abriu portas sobre os seus corações, e aqui quando você vem diante da presença dEle, tu não pode entregar uma verdadeira adoração aqui neste lugar. Mas é isso que Cristo requer de nós. Precisamos aprender a doar diante da presença do Senhor, a entregar, a dar, a ter uma ação diante da presença de Deus. No final do versículo ele diz o seguinte: com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo diante da presença de Deus. E é aí que mora o nosso problema. Nossa vara de medição
ela é muito desigual à regra da justiça de Deus sobre essa terra. Para nós medimos em uma proporção, mas quando é para o nosso próximo, nós medimos de outra forma. Nós imputamos o pecado sobre ele, mas quando somos nós pecando, nós temos uma desculpa diante da presença do Senhor. Mas com a mesma medida que nós medimos, também seremos medidos diante da presença de Deus aqui sobre essa terra. Por isso, se quisermos então sermos abençoados, temos que entregar mais diante da presença de Deus, pois pela regra do Senhor, será que somos merecedores do seu favor aqui nesta noite? Será que temos uma capacidade de reclamar ou de galgar algo diante da presença do Senhor, diante da nossa entrega, diante da nossa doação, diante das nossas ações? Será que estamos prontos para receber aqui nesta noite? Nossa proporção é sempre maior. O princípio espiritual é esse. Há um equilíbrio espiritual diante da presença de Deus, porque Deus é justo para trabalhar sobre nós. Mas observe que nesta mesma justiça, nessa mesma balança, nesse mesmo, meus irmãos, equilíbrio espiritual, nós estamos em uma condição de graça. E sabe o que quer dizer esta condição de graça? É que nós somos abençoados por Deus, sempre em uma proporção maior do que aquilo que nós entregamos diante da sua presença. E aqui Jesus deixa isto bem escrito diante da presença de Deus, quando ele diz: dá e vos será dado sobre a sua vida uma boa medida aqui sobre essa terra. Ele faz um comparativo com algo cotidiano dos dias ali dos israelitas diante da presença do Senhor. Uma medida que era posta em um saco, ele diz: sobre vocês vem uma grande medida, que já é uma grande porção diante da presença de Deus. Mas não somente uma boa porção, mas ele ainda aumenta esta porção, dizendo: ela é uma porção recalcada diante da presença de Deus. É quando nós pegamos um saco, enchemos ele, ali aonde ele consegue receber, e não ali, meus irmãos, alegres diante daquilo. Nós então colocamos e batemos sobre aquela quantia que foi posta, para que ela seja compactada, fazendo com que caiba mais sobre aquela porção que foi derramada sobre as nossas vidas. E é isso que Deus faz. Deus vai, meus irmãos, nos abençoar de tal forma que não caberá, mas Deus espremerá sobre nós para que possamos receber mais e mais do seu poder e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E não alegre com isso, ele ainda dá uma sacudida para que todo espaço vago possa ser enchido pelo seu poder e pela sua glória sobre as nossas vidas. E não satisfeito, nosso Deus trabalha ainda enchendo este saco até transbordar da sua glória e do seu poder aqui sobre essa terra. Ele continua derramando as suas bênçãos sobre nós, apesar da nossa pequena ação, apesar do nosso pequeno passo de fé, apesar da pequena atitude que os seus servos têm diante da sua presença. Deus tem sempre mais para nos abençoar aqui nesta noite. Diante da presença de Deus, o princípio funciona da seguinte forma: apesar de parecer, nós nunca saímos perdendo diante da sua presença.
Mas, pastor, a coisa piorou depois que eu aceitei a Cristo Jesus. A coisa ficou pior, a perseguição aumentou, está piorando as coisas lá em casa, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro, meus irmãos, mas a bênção do Senhor é sacudida, transbordante e recalcada sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Temos bem mais diante da presença de Deus. Paulo diz que as percalços e as dificuldades que passamos aqui não hão de se comparar com aquilo que está por vir sobre as nossas vidas. Aí está o segredo de entender, de compreender, de saber que o melhor lugar que possamos estar para receber a cura, a libertação, ou seja lá o que for que precisamos, é na presença de um Deus santo e poderoso, que é abundante sobre a tua vida aqui nesta noite. Dai e vos será dado aqui neste lugar. Entrega a sua vida por inteiro. Entrega por completo a sua casa, a sua família, os seus bens, ou seja lá o que for importante para você, coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu entrego tudo diante da sua presença, pois eu preciso receber um milagre, pois eu preciso receber uma providência. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Rompa a multidão e toque em Cristo Jesus. Há uma ação de entrega. Ela deu aquilo que ela tinha, ela disse: eu tão somente tocar, eu serei curada diante da presença dEle. Eu vou exercer a minha fé. Eu vou entregar a minha adoração, a minha confiança diante da presença dEle. Ele não precisa nem saber. Se eu estou somente tocar na orla da sua vestimenta, serei curada. Aí está a chave do nosso milagre. Confiar tudo aquilo que nós temos diante da presença de Deus. Aquela mulher já tinha entregado tudo quanto tinha. Todo o seu dinheiro, todo o seu esforço, procurando uma cura, e ninguém neste mundo pôde lhe ajudar. E é esse o princípio do Evangelho, essa unção transformadora. Quando ninguém pode fazer, Jesus pode fazer aqui nesta noite. Por isso vá, entregue, doe, coloque na presença dEle, pois Ele tem uma medida transbordante sobre a sua alma e sobre o seu coração. Uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma providência. Quantas vezes confiamos em homens, mas a providência e o socorro, Davi disse: da onde vem o meu socorro? Eu olho para os montes e me pergunto. E aí ele mesmo responde a sua pergunta retórica dizendo: o meu socorro vem de Deus, é Ele que me socorre, pois Ele tem uma porção abundante para derramar sobre a minha vida, sobre a minha alma. Esse princípio não é sobre valores, esse princípio não é sobre coisas materiais, mas é uma recompensa espiritual que nós temos diante da presença de Deus. Os discípulos perguntaram a Cristo: o que ganharemos, Senhor, por te seguir, por abandonar todas as coisas? E Jesus disse a eles: ganharão 10 vezes mais. 10 vezes mais ganharão diante da minha presença, pois Deus tem sempre mais para derramar sobre o nosso coração. Aí você diz: eu preciso abrir mão disso, eu preciso deixar esse pecado, eu preciso acabar com essa revolta, eu preciso liberar esse perdão sobre esse maldito, eu preciso abrir mão deste pecado tão gostoso, eu preciso fazer isso. Meus irmãos, entendam, por mais que você possa fazer, Jesus Cristo tem mais para derramar sobre a sua vida aqui nesta noite. É uma medida que transborda,
É uma medida que traz sobre o seu coração um princípio de coisas eternas, que não perecem, mas permanecem para sempre. As coisas deste mundo hoje são e amanhã não são, meus irmãos, mas tem coisas espirituais em Cristo Jesus, que nos céus de glória permanecerão para sempre sobre a minha vida e sobre o seu coração. Se estivermos diante da presença de Deus, como então não podemos deixar algo no altar do Senhor? Como então não podemos ofertar as nossas primícias? Como então não podemos colocar o nosso coração? Como então não podemos colocar a nossa vontade, a nossa predisposição de se alegrar, como disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é lá que eu vou entregar o meu sacrifício de louvor diante da presença de Deus. Davi entendia esse princípio. Davi era um verdadeiro adorador. Quando ele então quis fazer um sacrifício para o Senhor, ele quis comprar uma herdade. Quando ele chegou sobre o dono da terra, ele disse: eu quero comprar esse seu lote, seus animais, para que eu possa sacrificar ao Senhor. O dono das terras disse a Davi: meu rei, não precisa me dar nada. Eu lhe entrego aqui agora toda a minha propriedade, faça dela o que o Senhor quiser, sacrifique ao Senhor, queime os meus bois, queime o meu gado, faça o seu sacrifício e adore ao seu Deus. Davi voltou a ele e disse: de maneira nenhuma sacrificarei ao Senhor aquilo que nada me custar diante da presença de Deus, pois ele sabia que ele deveria entregar aquilo que ele tinha de melhor diante da presença de Deus. Nosso sacrifício tem que custar algo diante da presença do Senhor. É muito bom o evangelho de hoje em dia, não nos custa nada, não preciso abandonar o meu pecado, posso continuar nas minhas práticas, posso continuar no meu pecado, na minha prostituição, na minha procrastinação, posso continuar sem mudar nada. Eu só preciso declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que sacrifício chinfrim diante da presença de Deus, mas um verdadeiro adorador entrega tudo que tem para adorar ao seu Deus em espírito e em verdade aqui sobre essa terra. E é sobre esses que a verdadeira bênção do Senhor está aqui nessa noite. É sobre você que coloca algo com sinceridade diante do altar de Deus. É sobre você que doa o seu tempo. É sobre você que doa a sua vida. É sobre você que faz a obra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Pois quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Tu se levanta como Isaías e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, diante da sua presença. Fala como Samuel, que quando o Senhor lhe chamou, ele se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, cumpra sobre mim a sua vontade. Cumpra sobre mim o seu querer. Minha mãe me entregou diante do seu altar. Minha mãe entregou a minha vida diante da presença do Senhor. E assim Samuel se levantou como um dos grandes profetas, como um dos maiores juízes que houve sobre Israel. Pois ele era o canal da restauração. Uma vida entregue e uma bênção celestial sem medida sobre o seu coração. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus nos cura. É assim que Deus nos transforma. É assim que Deus realiza o milagre que nós tanto precisamos diante da sua presença. Quando há disposição, quando entregamos, quando lhe damos, nos ser-lhe-ás dado também
aqui sobre essa terra. A mão da oração não é uma mão de via única que somente sobe, mas a mão da oração é uma mão de via dupla. Quanto mais você manda, mais do céu recai bênçãos abundantes sobre o seu coração. Que possamos aprender esse princípio celestial, transformador e impactante diante da presença de Deus. Colocamos esse versículo somente como uma doação sobre a oferta voluntária, sobre o dízimo, ou seja lá, sobre o que for, dizendo, tenho que sacrificar aquilo que eu tenho, mas não é sobre isso que Jesus está falando, mas Jesus Cristo está falando sobre um holocausto, que é uma oferta totalmente queimada diante da presença de Deus, que chega até as suas narinas com um cheiro suave e agradável, da onde Deus está pronto para do céu enviar a resposta com fogo sobre as nossas vidas. Como no sacrifício de Elias, eu estou aqui para provar quem é Deus sobre essa terra. Temos que nos levantar como Elias, para provar que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor sobre Israel. Temos que nos levantar e entregar uma oferta na totalidade diante da presença de Deus, pois aí Deus dos céus derramará fogo sobre o nosso coração, sobre a nossa causa, sobre a nossa necessidade, dizendo, eu estou aqui contigo sobre essa terra. Abra o seu coração para você receber e seja responsível àquela palavra que vai sobre a sua alma. Pois Deus te dá hoje saúde e condições para você adorar e exaltar ao nome dEle, pois tem bênçãos celestiais descendo sobre aqueles que estão entregando a sua vida diante do altar aqui nesta noite. São princípios espirituais, são princípios eternos que Jesus nos apresenta para mostrar que há bênçãos sem medidas para serem derramadas sobre as nossas vidas. Que possamos receber esta palavra, que possamos nos levantar e aprender a entregar diante do altar, para que o Senhor estenda a sua